Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva para você. José Martínez não vai ficar só na multa e eu vou te explicar o que pode acontecer com o jogador do Corinthians ainda em 2025. Informação importante exclusiva para você. Vamos também trazer nesse blend de informações se Pedro Rocha, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, que está ficando sem contrato agora no final do ano, interessa ao Corinthians. Vou te contar se há interesse do Timão, porque o nome já está sendo especulado. Vou falar sobre tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem o caminho para a Safiel entrar no Corinthians. Ela avança e pode entrar na reforma do estatuto, mas eu vou te explicar, inclusive com exclusividade, todo o caminho que a Safiel precisa fazer e onde ela está hoje referente ao novo estatuto do Corinthians. Tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem Stabile bancando o Dorival Júnior em Memphis. É verdade isso? Vamos para cima. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora para falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Osmar Stabile bancou Dorival Júnior e Memphis Depay para o próximo ano. Eu vou explicar para você que é o seguinte, né? Ele bancou o Memphis no sentido de que não vai rescindir o contrato do Memphis. Até porque não tem como rescindir o contrato do Memphis, a não ser que chegue uma proposta e o Corinthians libere, a não ser que ele queira sair, mas ele não vai rescindir, então o Corinthians não vai pagar multa para o Memphis porque não tem como. Mas o contrato do Memphis eu posso te dizer que não vai ser renovado, tá? Não vai ser renovado. Então ele está bancando o Memphis os 6 meses de 2026, né? Inclusive, vamos abrir aspas para ele aqui. Ele disse o seguinte: a informação que passo para vocês é que vamos cumprir o contrato do Memphis Depay da forma como está hoje. Não temos por que conversar sobre distrato, né, com o Memphis, tá certo? E em relação ao Dorival Júnior, ele bancou o Dorival também, tá? Abre aspas para o nosso querido Osmar Stabile. Temos que respeitar o técnico que está hoje, que é o Dorival. Ele é o técnico que está trabalhando conosco, está atendendo as expectativas dentro das possibilidades, e é o Dorival que continuará conosco. Entendo que ele deve continuar para o ano que vem, disse, né, o Osmar Stabile, em entrevista, né, no anúncio dos grupos, né, no lançamento lá da Copa São Paulo de futebol júnior. Então, o Dorival Júnior também bancado, tá? Bancado pelo presidente Osmar Stabile. E eu acho que não tem culpa nenhuma, né, do que vive o Corinthians, o Dorival, pelo contrário. Acho que o Corinthians até estaria lutando para não cair se não fosse o Dorival, num período em que o Corinthians ficou sem muitos jogadores e ganhou jogos importantes contra Vasco, Fluminense, fora de casa, empatou com o Inter, com erro de arbitragem, se não era para ter ganho. Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Olha só, quem viu o Almoço com a Fiel hoje pegou uma explicação que eu fiz ali, que é muito importante, uma prestação de serviços para você. Por quê? Muita gente fala da Safiel, mas não sabe como é que a Safiel pode entrar no Corinthians ou não. E com a reforma do estatuto, ela está descartada, ela entra, enfim, ninguém nunca te explica. E eu fui apurar com as fontes para saber o caminho da Safiel. Primeiro, nas auditorias públicas que estão acontecendo, né, elas vão ser pautadas por temas. Então, por exemplo, fiel torcedor, as auditorias para a reforma do estatuto vai convidar, né, torcedores organizados, torcedores para poderem participar e colocarem ali as suas ideias. Vai ter um dia dessas auditorias, né, que estão marcadas aí até fevereiro para acontecer, com o tema, por exemplo, SAF. Aí a Safiel vai ser convidada para colocar ali, né, o seu projeto e discutir com outros projetos de SAF que estarão ali também presentes, tá? Ela, na discussão, né, sendo, claro, uma discussão que a gente fala para edificar ali o projeto, passando dessa discussão, a Safiel, como ela tem esse clamor público muito grande, pelo que eu apurei dentro do Corinthians, é uma informação exclusiva, tá? Ninguém nunca passou isso para vocês. A ideia é que o conselho faça uma sabatina com a Safiel e os conselheiros ali, né, possam sabatinar ali todos, perguntar o que está o projeto, enfim. Há uma desconfiança porque eles não têm hoje a grana, né? Eles vão ter que fazer a venda das ações, enfim, e eles querem sabatinar. Então, sabatinando e passando por essa sabatina do Conselho, a Safiel pode ser votada no dia da votação da reforma do Estatuto. Então, eu estou resumindo bem para vocês o caminho, tá? Na reforma do Estatuto, não vai ser votada só no Conselho, Safiel sim ou não.
A Safiel deve, né, chegando até lá, é um campeonato, né? Chegando até lá na final, com mais 2 projetos de SAF, mais ou menos, o Conselho Deliberativo do Corinthians, os conselheiros vão votar qual projeto de SAF vai entrar no estatuto, no novo estatuto do Corinthians. Safiel, o outro projeto de SAF, aquele outro, enfim, então vai ser votado, o conselheiro vai ter ali o direito de escolher entre Safiel e outros modelos também de SAF. E aí, meu amigo, né, depende aí do Conselho Deliberativo. Passando, aí vai para votação dos sócios. Beleza, Assembleia Geral? Comenta aqui embaixo, fala o que você acha. Vamos falar agora de Pedro Rocha, né? Jorge Nicola trouxe uma informação que o Pedro Rocha está livre no mercado e que interessou o Corinthians na última janela. Realmente ele esteve numa lista de reforços do Corinthians na última janela. Ele disse que ele só não foi jogar no Corinthians e no São Paulo, que é outro clube interessado no Pedro Rocha, ex-atacante do Grêmio, vocês lembram bem do Pedro Rocha, porque o Remo queria 3 milhões de reais. Só que agora, né, no próximo dia 30, o Pedro Rocha encerra o seu contrato com o Remo. Ele terminou o Campeonato Brasileiro da Série B como artilheiro, são 15 gols e 8 assistências. Jogador de 31 anos que joga na ponta esquerda, na beirada de campo, e com muitos gols, né, e muitas assistências também. E aí fica a questão, né, com esses números, livre no mercado, se ele interessa ao Corinthians, tá? Eu conversei com uma fonte importante no Corinthians e apenas falaram para mim que eles gostam do jogador e faz parte de uma lista enorme de jogadores que o Corinthians tem ali como pretendentes e também oferecidos, tá? Essa fonte não quis me especificar se ele está entre os que o Corinthians quer buscar no mercado para o ano que vem ou se está na lista dos oferecidos, mas o nome dele já foi conversado entre Fabinho Soldado, Dorival Júnior, Stabile e companhia, tá? Então, Pedro Rocha, podemos dizer que interessa, nada mais do que isso, tá certo? E agora fica a questão aí, né? Você é um jogador barato, 31 anos, artilheiro da Série B. Eu quero saber de você, se você gosta da ideia. Você gostaria de ver Pedro Rocha jogando no Corinthians? Comenta aqui, lembrando que o Corinthians vai ter que passar por uma contenção de despesas, vai ter que reduzir gastos, e, meu amigo, vai ter que fazer contratações desse nível se quiser realmente colocar a casa em dia, a casa em ordem. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos encerrar com informação exclusiva sobre Martínez. O canal Café do Setorista foi o que trouxe para você em primeira mão que José Martínez seria multado ou até afastado, né, do Corinthians. Isso seria definido, né, ontem à tarde. Eu passei para vocês que durante a tarde haveria uma reunião entre Stabile, Fabinho Soldado e também o técnico Dorival Júnior, comissão técnica, antes de passar a notícia, né, o recado para o José Martínez, eles iriam, claro, ter uma conversa, né, com entre eles para depois passar para o José Martínez, né, o que aconteceria com ele. Aí ontem saiu a notícia que ele foi multado, né? Foi multado no salário, é uma multa administrativa, não é uma multa na caixinha dos jogadores, tá? Mas eu tenho uma informação importante. José Martínez vai ser afastado de alguns jogos do Corinthians, tá? Não está definido o número de partidas, até porque o Corinthians tem poucas partidas ainda na reta final, né? Do campeonato brasileiro, tá? Só para você ter uma ideia, o Corinthians tem o Botafogo, né? O Corinthians tem o Botafogo agora, às 4 da tarde, depois, no domingo, né? Depois o Corinthians tem o Fortaleza, né? Numa quarta-feira, e o Juventude no domingo, até enfrentar o Cruzeiro. Então o Corinthians tem 5 jogos no ano, caso passe do Cruzeiro, né? Terá aí mais 2 jogos. Então, só para você entender, são 5 jogos, eles vão definir desses 5 jogos quais o José Martínez vai ficar de fora. Mas essa informação é exclusiva para você. Não vai ser só multa, ele vai ser afastado. Meu amigo, realmente desagradou bastante, né, o que o José Martínez fez e por isso, além de multa administrativa, vai ser afastado de alguns jogos do Corinthians. São 3 no Brasileiro. Não sei se vai ser afastado de 1, de 2 ou de 3, né? Enfim, vamos aguardar. De 1, ele já vai ser afastado, porque vai ter que cumprir suspensão. Não enfrenta o Botafogo. Talvez fique fora vai ficar fora contra o Fortaleza, e aí fica a questão se vai ficar fora, né, do jogo contra o Juventude, ou até mesmo o jogo contra o Cruzeiro. Já acredito que deve ficar à disposição, mas enfim, né, são apenas 2 jogos, né, que o Corinthians tem para punir
né, afastando o jogador no Brasileiro, isso deve acontecer, tá bom?